Deputados estaduais aprovaram na sessão de terça-feira a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2018 no valor de 20 bilhões de reais, cerca de 2 bilhões a mais que o estimado da LOA deste ano. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Leonardo Albuquerque, do PSD. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do Jornal do Meio-Dia. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Deputado, o senhor tem aí uma atuação forte aí nessa área de saúde. No orçamento para o ano que vem, houve um incremento aí de 300 milhões de reais. O orçamento que era de 1 bilhão e 600 passa para 1 bilhão e 900. Isso daí ajuda muito ou ajuda pouco? Ajuda, é um momento histórico. Pela primeira vez nós rompemos só os 12% constitucional, que até é uma briga sempre que a gente não vê isso. Ficou em 14%. 14%. As Ajuda prefeituras muito. Aplicam muito mais. Aplicam muito mais. O percentual é maior do municipal. Mas o estadual, o máximo, 12%. Nós rompemos essa barreira histórica. Quer dizer, na realidade, no estadual, o mínimo é 12%. O mínimo. O mínimo. Mas o mínimo era o máximo, né? Porque a gente sabia que não ia além disso. Pela primeira vez a gente conseguiu um mínimo maior e vamos brigar para que, com a emenda constitucional, seja aplicado em investimentos e a saúde tenha prioridade naquela economia que se foi feito por a emenda que passou há pouco tempo pela Assembleia Legislativa. O cobertor é curto, necessidades são muitas, nós temos que aplicar melhor gestão do recurso público. Falta uma gestão melhor. Faltava, nós estamos caminhando para melhorar isso. O controle interno era péssimo. O controle externo nem se diga, né? Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, enfim, outros que fazem parte do controle externo, falharam e muito em relação de ficar atentos a esses recursos que foram esbanjados, que foram gastos mal pelo Estado de Mato Grosso. Deputado, o que se questionou também dentro da LOA foi o repasse para os poderes. Mesmo com uma pequena redução no momento de crise que a gente vive, a população clama para que os poderes também enxuguem a máquina. Era possível repassamento para esses poderes? Os poderes também precisam fazer esse dever de casa e tentar economizar mais? Os poderes têm que fazer o dever de casa. A crise econômica não é só do Executivo, mas constitucionalmente existe um percentual que o governo é obrigado a repassar, já fixado pela Constituição. Para cada poder tem sua percentual. Então ele tem obrigação, com penas severas ao Executivo, se não fazê-lo. Só que os poderes têm que dar exemplo. Ele tem que entender que a crise é do Estado inteiro, ele não é só do Executivo. Temos que fazer o dever de casa, colaborar, e a sociedade clama, pede por isso. Nós gerimos melhor o recurso público. Deputado, mudando de assunto aí, e lá na Comissão de Ética da Assembleia, o que é que vai acontecer aí, principalmente aí com deputados que foram flagrados pegando dinheiro em espécie no governo do senhor Val Barbosa? Nós estamos continuando o trabalho e vou te dar uma notícia em primeira mão aqui. Saiu o parecer do nosso corregedor, e é o primeiro veículo que nós estamos comunicando aqui, só tendo uma som após reunião, porque quem entrou com a representação pedindo a abertura de um processo disciplinar ético foi uma ONG, a ONG Moral. E foi visto de iniciativa nessa solicitação. Porque somente pode pedir, aí eu deixo aqui já bem esclarecido, porque nós temos que seguir uma resolução interna, uma lei. Infelizmente existem leis ou felizmente, mas nesse caso, que regem os nossos ritos. Somente o presidente da Assembleia, partido político com representatividade ou o eleitor kits com a Justiça Eleitoral podem pedir a abertura do processo ético. Precisamos ser provocados. A ONG foi vista iniciativa, ela não preenche esses requisitos para a abertura de processo ético. Mas continuaremos o trabalho, toda que chegar para nós, teremos a coragem de tocar em frente, e o julgamento político que a Casa faz não interfere no julgamento judicial que está acontecendo, que a Justiça Federal, o que precisar da Casa de documentos, da Comissão de Ética, estaremos dispostos a colaborar, porque a sociedade clama, pede que sejam julgados, que as pessoas possam se justificar, que os inocentes sejam inocentados, os culpados paguem pelas suas penas. A Comissão de Ética, em resumo, por enquanto, não pode fazer nada. Nesse momento, não, porque existe uma resolução, existem leis, e nós não podemos agir ao arrepio da lei. Isso pode trazer prejuízos severos à população. Lembrando um ex-vereador aqui que foi afastado,
depois teve que voltar e receber tudo ainda. No caso dessas leis aí, o senhor ficou em dúvida se era felizmente ou infelizmente, mas parece que é infelizmente, não é? É o que a população sente, né? Não está no nosso desejo, está no segmento da lei e nós temos que cumpri-la. Deputado, agora falando da CPI, uma CPI que está parada, na verdade, a conclusão foi adiada por diversos meses, é a CPI do Ministério Público. O que acontece? Há uma certa resistência ou até um medo de se concluir essa CPI? É uma CPI também que já vem... A qual o senhor é relator, né? Isso, eu sou relator, muito bem lembrado. Houve a saída do deputado Max Russo, que a presidia para ocupar a pasta Secretaria das Setas, à época, e houve uma mudança para o deputado Oscar, e eu continuei como relator. Já havia um entendimento para que esse ano, no primeiro semestre, tivéssemos fechado essa CPI, mas por diversos momentos, diversas votações, diversos entendimentos na Assembleia em relação a outras leis, ficou paralisado um pouco. Estendeu-se esse prazo, a qual já falamos com os membros, para que a gente agilize o máximo possível no primeiro semestre entregar. Ouviram novas pessoas agora, que abriram até dúvidas para ouvir até mais pessoas. Eu acho que a gente tem um foco, um objetivo, e terminar essa CPI para entregar para a sociedade. A sociedade também espera. Essa CPI aí das cartas marcadas. Das cartas de crédito do Ministério Público. Que investiga aí os promotores e procuradores que poderiam ter recebido valores indevidos, né? Tem gente até que brinca, né? Que a sigla não deveria ser CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, devia ser CPE, né? Uma Comissão Parlamentar Eterna, que está difícil de terminar essa CPI. Tem um prazo para terminar, nós temos que seguir o regimento. Eu acho que você não pode ficar além do prazo. Como relator, nós já tínhamos ido um entendimento para que nesse primeiro semestre terminasse. Aliás, eu não me lembro de nenhuma CPI que demorou tanto assim. Essa que eu, pelo menos que eu Existe lembro... algum interesse de deixar essa CPI lá funcionando, se arrastando? Não, nenhuma. Muita gente fala, olha, no Ministério Público falou, isso daí é uma forma de fazer vingança, é uma represália com o Ministério Público, pelas operações de investigação. Não tem nada disso. De forma alguma. Em nenhum momento nós quisemos fazer circo, não quisemos fazer nenhum tipo de fala ao Ministério Público. Eu acho que nenhum deputado deve ter procurado o Ministério Público para fazer algum tipo de barganha. Que se fizeram os promotores... Não, mas essa coragem ia ser difícil. Isso que eu falo, os promotores devem colocar na cadeia quem for fazer isso. Porque eles têm figura para isso. E é isso que nós esperamos do Ministério. Nós acreditamos tanto no Ministério Público que essa CPI vem também para mostrar a imagem desses homens, esses guardiães da lei, que é o Ministério Público do Estado do Mato Grosso e do Brasil, que tem são figuras importantes nessa mudança política que está acontecendo, queremos que eles atuem mais ainda. Deputado, o senhor que é o presidente da Comissão de Saúde na Assembleia, como que a Casa vem acompanhando a falta de repasse para os filantrópicos, que até agora ainda não teve uma solução? Isso, nós acompanhamos para e passo, junto com o presidente Botelho, participamos das reuniões do governo, a qual o governo do Estado não tinha obrigação, deixa bem claro, de fazer esse repasse. Mas tem um entendimento porque as filantrópicas atendem o Estado inteiro e fazem um trabalho brilhante num custo menor que até os próprios hospitais estratégicos do Estado fazem, que é a tabela SUS. Né? Então o governo faz esse incentivo de 2,5 milhões e nós desejamos que continue a fazê-lo. Mas está atrasado não só com as filantrópicas, está atrasado com os outros hospitais pelo Estado afora e agora, com a vinda do tão bendito FEX, colocar o FEX para tudo, mas o FEX e outros recursos que vieram, e da bancada federal, mais uma vez parabenizar a bancada federal, que esses 108 milhões se concretizem realmente e venham para a gente estar fazendo esse resto a pagar na saúde e comece um ano melhor a partir de 2018. Deputado, para encerrar aí, com a saída do vice-governador Carlos Fávaro da SEMA, o PSD lá na Assembleia fica mais independente ou não? Sempre nós tivemos a independência de fazer o que é bom para o Estado de Mato Grosso, não defender assim, o governador. Independente olhando para 2018? Ah, 2018. O Kassab já esteve aqui, né, na última já disse que o PSD caminha com o governador Pedro Táxi. Deixou claro em entrevista. E ele é que decide. Aí dessa orientação estadual que corrobora. Partido é partido, tem ala que defende uma coisa e outra, mas a maioria entende. Somos base, ajudamos a governabilidade, fizemos o que era bom para o Estado de Mato Grosso, não o que era bom para o governador Pedro Táxi. Continuamos olhando, nós temos propostas, temos bons nomes, Lúcio, para todos os cargos, mas nós continuamos acreditando num projeto. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado, Feliz Natal a todos, um próspero ano novo, que Deus abençoe toda a família mato-grossense. Obrigada, deputado. Obrigado, Nera.